Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Eu apresento diante de ti, Senhor, o Brasil e as nações. E eu peço uma intervenção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Também oramos, Pai, em favor de todo aquele que está enlutado, de todo aquele que teve algum tipo de perda em sua vida. Oramos para que o consolo do Espírito Santo venha sobre a vida dessa pessoa. Que o dia de hoje seja um dia de portas abertas, seja um dia de rompimento, um dia de avanço, um dia de crescimento. Consagramos esse dia a Ti, Jesus, e pedimos a Tua santa e poderosa presença. Que o Senhor guie os nossos passos, nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria. E também oramos, Pai, para que o Senhor perdoe nossos pecados, como está escrito na Tua palavra. A Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Senhor, tem misericórdia de nós. Oramos apresentando a Ti também a nossa casa, nossos filhos, apresentando a Ti nosso casamento, apresentando a Ti nosso trabalho. Dá saúde, Pai, para cada trabalhador, para cada trabalhadora, para cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. Também oro, Senhor, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora, que todo câncer renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, todo problema na coluna, no coração, nos rins, no fígado. Essa pessoa, Pai, que está no leito de hospital e que precisa de um milagre, precisa de uma intervenção, e tem alguém aqui orando por ela, intercedendo por ela, coloca a Tua mão agora, reverte esse quadro, muda essa situação. Oramos e pedimos um milagre, pedimos uma bênção. Também eu oro, Pai, pela salvação de todos dessa casa, para que toda essa família conheça a Jesus, que um avivamento comece neste lar. Nós chamamos a Tua presença, Senhor, para dentro dessa casa e pedimos a Ti, Senhor, traga oportunidades à nossa vida, traga a Tua paz sobre nós, tira a depressão, tira a angústia, tira a ansiedade, tira o medo que essa pessoa sente, a insegurança, aquilo que aflige ela emocionalmente, espiritualmente, que ela seja livre agora no poderoso nome de Jesus. Prepara nosso dia, Pai, cada hora, cada minuto do nosso dia, e nos dá do Teu livramento, nos dá do Teu favor e nos dá da Tua bênção. E que se cumpra na nossa vida, Pai, o que está escrito no Salmos 23. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Senhor, a Tua palavra diz: vós vos calareis, porque o Senhor pelejará por vós. Meu Pai, é o Senhor quem luta as nossas guerras, as nossas batalhas. Pedimos ajuda do Senhor, pedimos a bênção do Senhor. Coloca a Tua mão sobre nós, Pai, e nos abençoa. É o que nós oramos e pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, libera da Tua bênção sobre a vida dessa pessoa que está orando junto conosco, em nome de Jesus. E que o dia dos Teus filhos seja um dia abençoado, um dia excelente, um dia de vitória, um dia de grandes conquistas, um dia de realizações, em nome de Jesus. Também oramos, Pai, aonde não há caminho, aonde não há saída, nós oramos para que o Senhor abra caminhos, oramos para que o Senhor abra saída. E toda pessoa, Pai, que estiver amarrada pelo pecado, que estiver amarrada por vícios, ou estiver amarrada por problemas espirituais, que ela seja livre agora, que amarras sejam desfeitas, amarras sejam quebradas no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite,
nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus abençoe a tua vida. Teu dia vai ser uma bênção. Teu dia vai ser uma bênção. Teu dia vai ser guiado por Deus. Hoje encerramos o nosso propósito. Vamos encerrar, na verdade, às 18 horas. Hoje é o 21º dia do nosso propósito, mudança de mentalidade. Deus falou muito conosco ao longo desses dias. Vimos muitas coisas de Deus acontecendo aqui nas orações e veremos agora nos próximos dias e nos próximos meses muita coisa mudando aí na tua vida. Porque se você aplicou o que eu te ensinei aqui nesses 21 dias, você vai ver os resultados disso, você verá o tanto de transformação, de mudança de posicionamento, maneiras como você fala. Quantas coisas mudaram nesses 21 dias? Escreve aqui nos comentários a palavra mudança de mentalidade. Escreve aí, mudança de mentalidade, em nome de Jesus. E amanhã nós vamos começar uma campanha chamada Campanha Daniel. Será também 21 dias, só que vai ser 21 dias regado com jejum. Todo santo dia eu vou tirar alguma coisa do meu dia para fazer um jejum. Não vai ser um jejum pesado, certo? Todo mundo pode fazer. Um dia você pode tirar o pão, outro dia você pode tirar o açúcar, outro dia você pode tirar o iogurte, algo que você gosta, o café, o chimarrão, certo? E se você não puder fazer o jejum, tá tudo certo. Nós vamos estar jejuando aqui por você, certo? E vamos estar orando pela tua vida. Então, fique em paz. Se não puder jejuar, não tem problema. Para quem pode jejuar, para quem pode, tá? Para quem busca uma orientação, tem pessoas que precisam de uma orientação médica até para poderem jejuar, faça isso, ok? Faça as coisas certinho. E se não puder jejuar, só ore conosco. Eu estarei, tá? Em oração e jejum por 21 dias. E qual que é o propósito da campanha de Daniel? Daniel orou 21 dias e teve uma resposta de Deus. Desde o primeiro dia, Deus já liberou a resposta. Mas foi necessário 21 dias de oração e jejum. Daniel esteve lá, em oração e jejum, até ter a resposta. Nesses 21 dias nós vamos buscar uma resposta de Deus. Quantos de vocês precisam de uma resposta de Deus? Se você precisa de uma resposta de Deus, escreve aqui, eu preciso de uma resposta. Escreve aí, eu preciso de uma resposta de Deus. Glória a Deus. Amanhã começa, 6 horas da manhã, se Deus me permitir, já estarei no Brasil, amém? Já estarei no Brasil, amanhã 6 horas da manhã, estarei ao vivo, com a graça de Deus, junto com vocês, amém? Quem está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza, tá? Isso ajuda muito, gente, quero pedir essa ajuda para você, deixa aí a tua curtida, e se você puder compartilhar com pelo menos 10 pessoas, faça isso. Mande aí para 10 pessoas. Nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade generosa, certo? Nossa mentalidade tem que ser a mentalidade de semear na vida das pessoas, de abençoar a vida das pessoas, de fazer algo pela vida das pessoas, em nome de Jesus. E hoje, como é o encerramento desse propósito, eu vou pregar 2 temas hoje, tá? Um tema agora sobre família, mentalidade de família que nós precisamos ter, e vou, nas 18 horas, ministrar sobre um outro tipo de mentalidade, certo? Porque eu quero fechar essa jornada, então não perca, ok? Eu quero dar aqui, eu senti de dar um testemunho aqui para a glória de Deus,
Deus tem feito coisas tremendas, extraordinárias. E eu bati print aqui de testemunhos. O testemunho da Fabiane Pereira, ela escreveu assim: quero deixar um testemunho, eu fui curada da minha alergia de produtos, não sei o que é. Ela colocou aqui: consegui trabalhar sem sentir incômodo dos produtos, só tenho a agradecer a Deus e a ti e toda a sua família. Desejo muitas bênçãos de Deus. E também da Edilze. Geralmente eu dou os testemunhos só de noite, né? Mas hoje eu senti de dar o testemunho, porque eu tô com muito testemunho aqui, o pessoal tá me mandando bastante testemunho, tenho que compartilhar com vocês. Daí Edilze: meu testemunho é: meu esposo deu entrada na aposentadoria por idade no mês de abril, e no meu propósito de abrir caminho, saiu a aposentadoria dele no início do mês de junho. Para nós foi uma surpresa, visto que tudo é demorado, mas quando esperamos em Deus com fé, Deus faz acontecer. Agradeço o seu trabalho, que através do seu trabalho Deus opera milagres. Oro para que Deus lhe proteja e lhe dê muita saúde em sua caminhada. Obrigado, Edilze. Que Deus abençoe, para você ver quanto testemunho bonito a gente tem recebido aqui nas orações. Deus faz milagres, amém? Você pode declarar isso? Deus faz milagres e vai fazer muito mais. Deus vai fazer muito mais porque Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de maravilhas. Então quero pedir a você que está entrando aqui nessa live, me ajuda a compartilhar, manda aí para amigos, para parentes, passe à frente essa oração. Está sendo bom para mim, então vou passar à frente. As pessoas passam notícia negativa, não passam notícia boa, tem que passar notícia boa, em nome de Jesus, amém? O dia de hoje vai ser uma bênção, eu estou com uma expectativa, hein? O dia de hoje tem coisas aí que vão acontecer. Você crê nisso? Vai acontecer em nome de Jesus. Eu libero essa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Eu quero hoje falar um pouco sobre a mentalidade de família. Nós precisamos ter uma mentalidade de família, porque tem gente que só tem mentalidade de solteiro, tem mentalidade de ego, tem mentalidade de orgulho, tem mentalidade de independência, mas não tem mentalidade de família. Você tem que aprender a edificar e preservar o lar que Deus sonhou para você. Em Salmo 127, verso 1, a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que Deus está nos mostrando aqui? Que o nosso Deus é um Deus que, enquanto você está fazendo algo para Ele, Ele também está trabalhando por você. Tá? Então, se eu sirvo a Deus, se eu estou procurando fazer as coisas certas, ter uma conduta certa, agradar a Deus, Deus está trabalhando por mim. Ele está cuidando da minha casa, Deus está cuidando dos meus assuntos, daquilo que está pendente, dos meus negócios. Deus é assim, tá? E Deus está dizendo para você que você tem que ser assim também. Não adianta você, servir os outros e não servir a sua casa. Você serve os outros bem, você também tem que aprender a servir a sua casa. Em Josué 24:15, olha o que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vivemos numa geração que aprendeu a organizar quase tudo. Temos agenda para o trabalho, metas para o ano, planilha para as finanças, lembrete para a reunião, alarme para a academia. Somos capazes de planejar um projeto profissional nos mínimos detalhes, mas muitas vezes a única área da vida que deixamos ao acaso é justamente a mais importante, a nossa casa. Você tem um projeto para a tua casa? Você tem um projeto para a tua família? É possível ser extremamente eficiente lá fora e completamente ausente dentro de casa. É possível ter o nome respeitado na empresa e o coração distante na própria mesa de jantar. Você sabe qual que é o grande engano? O grande engano da nossa época é acreditar que a família se sustenta sozinha, que ela sempre estará ali esperando, enquanto damos o nosso melhor a tudo aquilo que não é ela. Deus te deu uma família para você cuidar. Você pode ser até uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, mas talvez não seja próspero. Tudo que você tem é dinheiro. A pessoa próspera, ela é realizada também na família, certo? Eu não sei você, mas eu sempre orei pelos meus filhos e pela minha esposa, mas ultimamente eu tenho orado mais.
porque a gente trabalha tanto, né? Assim como eu, vocês também trabalham muito, acordam de madrugada, e a vida em São Paulo, né? Não sei de onde que você é, se você é do Nordeste, se você é do Rio Grande do Sul, se você é do Mato Grosso, onde que é, mas em São Paulo, diferente. Eu já morei muitos anos no Rio Grande do Sul, sempre trabalhei, mas em São Paulo trabalho mais. Eu tenho mais reunião, eu tenho mais trabalho, são mais coisas para fazer. Às vezes a gente perde muito tempo no trânsito e se a gente não cuidar, a gente deixa de dar atenção para a nossa casa, para a nossa família. Eu tenho procurado, sabe, em todos os momentos que Deus me dá a oportunidade, semear algo no coração dos meus filhos. Um princípio, um ensino, sabe? Porque às vezes é difícil parar eles também na rotina deles para falar tudo de uma vez. Tem que ser dia a dia, semeando algo no coração deles. Eu não abro mão, sabe? Sempre que eu posso, de estar nas refeições com eles. Às vezes eu não consigo, mas sempre que eu posso, a gente senta na mesa. Lá em casa nós proibimos de comer no sofá. Raramente isso acontece, raramente. Se isso acontecer uma vez por semana é muito. No demais a gente senta na mesa, ao redor da mesa, para comermos, para estarmos juntos, para olharmos um no olho do outro, para conversarmos. Então eu entendo que a família não pode viver das nossas sobras. No Salmo 121, essa palavra, ela me pega forte. Porque esse texto que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O salmista está nos ensinando algo poderoso aqui. Existe trabalho que Deus não está edificando. Não porque o trabalho seja errado, mas porque colocamos toda a nossa força para levantar paredes lá fora, enquanto o nosso lar muitas vezes está ruindo por falta de atenção. Eu sou alguém falho, assim como você. Todos nós somos imperfeitos. Às vezes a gente quer passar uma vida de super-homem, mas eu também tenho falhas, muitas falhas. E também junto com você, estou buscando cada vez mais reparar. Nos primeiros anos do meu ministério, dediquei tantos anos ao ministério que não vi meu filho crescer. Literalmente, mesmo morando numa cidade pequena, porque eu sempre gostei de ser uma pessoa muito ativa, de fazer o meu melhor. E sabe, se tem uma coisa que eu me arrependo muito, é de não ter passado mais tempo com ele. Hoje eu tento passar um pouco mais de tempo com os meus filhos, com a minha esposa, mas eu entendo que essa também foi uma falha minha. Eu não tenho por que ficar falando aqui da perfeição, do que eu faço de certo, do que eu faço de bom, só isso. Não, a gente falha, gente. Sabe? Essa ideia, sabe, de um pastor ser um super-homem, esqueça isso. Esqueça, nós falhamos, todos nós falhamos e precisamos da misericórdia de Deus e aprender a cada vez ser melhores em nosso tratamento, em nossa família, em nossas realizações. A nossa família não pode viver das sobras. Eu entendo que onde vai o seu foco, vai a sua energia. E às vezes a gente coloca tanto foco no trabalho que a gente gasta toda a nossa energia lá dentro. E quando chegamos em casa, queremos que ninguém nos perturbe, não é? Só que a Escritura, ela já ensinava muito antes, em Deuteronômio 6, a Bíblia diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Repare que Deus pede um momento isolado por semana. Aliás, Ele não pede um momento isolado por semana. O que Deus está falando aqui nessa palavra é que em todo tempo você tem que dedicar para compartilhar algo, e às vezes compartilhar até teu coração com teus filhos. A vida inteira, sentado, andando, deitado, levantando, você deve compartilhar com os teus filhos, você deve compartilhar com a tua esposa. Ou seja, a Bíblia está falando, você tem que ter uma comunicação com a tua casa. E muitas vezes a comunicação dentro do lar não tem mais, né? É só na frente da televisão, o dia passa rápido e quando vê a gente já está num outro dia. O sucesso que não chega em casa é fracasso disfarçado. Em Marcos 8,36 a Bíblia diz: pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Existe um tipo de vitória
que visto de perto é derrota. Podemos ganhar aplausos, cargos, reconhecimento e no mesmo movimento perder o que jamais deveria ser negociado, a comunhão com Deus e a saúde do nosso lar. O mundo chama de sucesso você só ganhar dinheiro, mas a Bíblia diz que isso é prejuízo e fracasso. Se você perder a tua família, se você perder o teu casamento, se você perder o que Deus te deu. É por isso que a palavra diz em 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Cuidar dos nossos não é apenas prover o sustento material, é prover presença, direção espiritual, tempo e afeto. Um lar pode ter fartura na despensa e miséria na convivência. Deus nos chama a cuidar da casa inteira, do corpo, da alma e do espírito, para que cada um viva sob o nosso teto. O lar se edifica com sabedoria, ordem e prioridade. Provérbios 24, verso 13 e 4, com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e agradáveis. O texto não está falando de sorte aqui, ele está falando de sabedoria, ele não fala de acaso, ele fala de projeto para dentro da família. Uma casa firme não nasce do improviso, ela é construída com intenção, com ordem, com prioridades bem definidas. E prioridade, na prática, é aquilo que dizemos sim quando somos obrigados a dizer não a outra coisa. Foi exatamente nisso que Marta tropeçou. Maria escolheu a melhor parte de estar com Jesus e Marta estava atarefada. Que Deus nos perdoe. A gente acaba pegando o vício pelo trabalho e também tem as necessidades, eu entendo isso, mas a gente não pode deixar a nossa família de lado. A gente tem que construir um altar. Eu, quando olho para os meus filhos, eu penso só na proteção deles hoje, porque meus filhos enfrentaram algumas batalhas comigo que foram muito difíceis. E até hoje, eu oro por isso, para que Deus guarde o coração deles. Então, sabe, o tipo de coisa, eu olho para o futuro com esperança, mas não tiro os olhos deles. Guarda teu lar. Proteja o coração dos teus filhos. Ainda dá tempo de cuidar da tua família, de cuidar do teu casamento, de cuidar dos teus filhos. Não cometa o erro de pedir o divórcio. Dá para consertar esse casamento. Teus filhos não estão perdidos, tua oração pode chegar até eles, teu amor pode chegar até eles. Talvez você diga, meus filhos estão grandes, eu perdi muito tempo. Ainda dá tempo. Amém? Eu quero orar por vocês agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Às 9 horas da manhã, eu vou trazer uma palavra aqui muito forte sobre as formas que Deus fala conosco. É um trechinho do que eu ministrei nos Estados Unidos, na nossa escola de profetas, e você vai gostar muito dessa palavra, vai ser uma palavra poderosa para você. Amém? Esse aqui é meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível. Pense grande sempre, certo? Deixa eu colocar aqui o site para você. Você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius17.com.br. Adquirindo mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você, tá bom? Para quem adquire mais de um e vai presentear outras pessoas, eu vou fazer uma assinatura, vou colocar um salmo ali para você, certo? E você pode adquirir no nosso site. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. E eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, escreva assim: minha família é bendita. Amém? Hoje você vai ir para o trabalho debaixo dessa palavra. Você tem que trabalhar, tem, mas você tem que cuidar da tua casa também e edificar o teu lar. Amém? Teu dia vai ser uma bênção. Amanhã nós vamos começar o nosso propósito, a campanha do Daniel. E hoje, na oração da noite, eu gostaria que ninguém perdesse. Por quê? Porque eu vou dar mais uma instrução sobre um tipo de mentalidade que todos nós precisamos ter aqui, certo? Glória a Deus. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários qual o desafio que você tem hoje, que eu vou orar por isso.
Qual que é o desafio? Tem uma reunião importante, tem um negócio, tem algo para receber? Coloca aqui, meu irmão. Coloca aqui nos comentários, vamos orar. Teu dia vai ser uma bênção em nome de Jesus. E você vai compartilhar essa palavra. E eu quero declarar, quando eu comecei essa oração, eu senti. Nós vamos ter boas notícias hoje. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui, eu vou ter boas notícias. Então, me ajuda a compartilhar aí, manda aí para muita pessoa, em nome de Jesus, abençoe outras pessoas também. Senhor Jesus Cristo, gratidão, Senhor, eu senti muito forte a Tua presença enquanto eu ministrava sobre a mentalidade de família. Todos nós precisamos ter essa mentalidade, entender que não tem como ter sucesso lá fora e viver um fracasso dentro de casa. Por isso, Pai, que cada um de nós comece a pensar na própria família, comece a pensar nos filhos, comece a pensar no casamento e comece a dar valor para aquilo que Deus tem colocado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço um liberar sobre a vida de cada um dos Teus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que haja um romper, que haja um avanço na vida dessa pessoa, Pai. A minha oração é para que o Senhor traga um grande destravar na vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, e que o dia de hoje seja uma bênção. Eu apresento diante de Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Apresento diante de Ti o trabalho dessa pessoa, o ir dela, o vir, a casa dela, os filhos, o casamento. Eu peço a bênção sobre o lar. Eu peço a bênção sobre esse pai de família, sobre essa mãe de família, sobre os filhos. E eu peço, Pai, a Tua presença, chamamos a presença de Jesus. Nos dê sabedoria, Pai, que dentro da nossa casa haja amor, haja alegria, haja o favor do Senhor, que a mão poderosa do Senhor seja sobre o nosso lar. Eu quero declarar que a Tua casa será uma casa firme por causa da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida de milhares de lares agora, que a Tua casa será uma casa firme, em nome de Jesus. Amém e amém. Escreve aqui nos comentários, minha casa será uma casa firme. Glória a Deus. E me ajuda a compartilhar. Amém? Compartilha com cada casa firme que você deseja, em nome de Jesus. Um abraço a todos, que Deus os abençoe e os proteja, em nome de Jesus. Até às 9 da manhã, se Deus quiser. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos a fidelidade do nosso Deus. Intervenha, Senhor, no Brasil e nas nações. Apresentamos a Ti o nosso dia, consagrando esse dia ao Senhor. E pedimos, Senhor, que esse dia seja uma bênção, que esse dia seja marcado por vitórias, por orações respondidas e principalmente pela Tua santa e poderosa presença junto conosco. Senhor, declaramos a nossa dependência total de Ti. Perdoa nossos pecados, tem misericórdia de nós. Nós falhamos, Pai, muitas vezes somos limitados e pedimos que o Senhor nos sustente. Pedimos a Deus que o Senhor nos guarde e declaramos: Tu tens todo o controle. Tu tens o controle da nossa vida, da nossa família, de tudo que está ligado a nós. E pedimos o Teu favor, a Tua bênção, a Tua direção. Eu oro, Pai, por cada pessoa que está orando junto comigo nesse momento, para que o Senhor dê vida a ela, para que o Senhor a livre de todo o mal e que toda ação contrária de Satanás seja desfeita no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, desfaça a armadilha das trevas, o engano, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo colocou até mesmo na cabeça da pessoa, pensamentos ruins, pensamentos, Pai, mal cheirosos, ideias que não Te agradam. Eu oro em nome de Jesus para que todo o mal seja cancelado. O Senhor tem o poder de nos desarmar, o Senhor tem o poder de nos fazer retroceder em algo.
E nós colocamos a nossa vida diante de Ti e reconhecemos a soberania do alto sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Senhor, nós queremos estar obedientes à Tua voz, obedientes à Tua instrução e seguir exatamente aquilo que o Senhor tem falado conosco. No nome de Jesus, que a carne não fale mais alto do que a voz do Teu Espírito Santo na nossa vida. No nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos entregando tudo a Ti, Pai. Toda a injustiça, toda a contrariedade, toda a resistência das trevas. Nós declaramos também por terra, Senhor, tudo aquilo que vem muitas vezes para nos dividir, para nos entristecer, tudo aquilo que é seta maligna, Pai. E declaramos que estamos guardados pelo Senhor, blindados pelo Espírito Santo de Deus e que a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Meu Deus, toca com Teu poder na vida dessa pessoa que está orando junto comigo agora e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. Senhor, toca com Teu poder na vida dessa pessoa, toca com Teu poder na vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, e dá vitória a ela. Senhor, que toda enfermidade física, emocional renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, que essa pessoa seja curada, que essa pessoa seja restaurada agora, que o poder sarador, restaurador de Jesus Cristo toque na vida dela. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus dá vida, Jesus tem todo o poder de restaurar movimentos, Jesus tem todo o poder de mudar quadros, de mudar diagnósticos, no nome de Jesus, de reverter quadros irreversíveis, porque Ele é o Deus do impossível. E nós oramos agora por toda pessoa que entrou aqui nessa oração, que está lutando contra um câncer, que está lutando contra uma depressão, e nós oramos agora liberando uma palavra sobre a tua vida. Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te liberta, nossa fé está em Jesus, colocamos nossa fé nele, Ele pode, Jesus pode, a nossa fé está em Jesus, colocamos toda a nossa fé em Jesus e declaramos a nossa dependência total, a nossa dependência completa do Senhor em nossa vida. Meu Pai, abençoe a vida dessa pessoa, libera do Teu poder sobre ela, em nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar o Salmo 91 sobre Ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor, Ele me deu uma palavra. A Bíblia diz que é Ele que desfaz o laço do passarinheiro. É Ele que desfaz o laço do passarinheiro. Há alguns anos atrás, uma mulher entrou no carro, totalmente desacursoada. Descobriu que o marido havia traído ela. E ela saiu com aquele carro, sabe, em alta velocidade, pensando bobagens na sua cabeça. E no meio do caminho, ela entra numa oração.
uma oração que eu estava fazendo. Naquele desespero, naquela dor, naquela raiva que ela estava, naquele pensamento de fazer uma loucura, o Senhor fala com ela. E o Senhor muda o caminho dela e faz ela retornar para casa, faz ela desistir daquilo que ela estava pensando. Muitas vezes o inimigo coloca pensamentos na nossa cabeça, pensamentos que não são bons, pensamentos que são ruins. E o nosso Deus, Ele tem o poder de desfazer. Por que eu estou falando isso? Porque Deus me falou aqui que está desfazendo arapucas, armadilhas que Satanás preparou contra pessoas. Talvez você estava determinado a fazer uma bobagem hoje. Determinado, sabe, a ir lá tirar satisfação com alguém. Determinado a fazer o mal, porque lhe fizeram o mal. E Deus manda dizer para você: a justiça pertence a mim. Não é assim que eu trabalho. E você é meu filho, você é minha filha. Deus está desfazendo agora obra de maldade. Deus está desfazendo agora o que era laço para a tua vida. O que era laço para a tua vida. Entrega a vingança ao Senhor e deixa o Senhor trabalhar em teu favor, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra, me veio uma palavra para uma mulher chamada Francine. Deus está te visitando, Francine, e Deus está mudando a tua geografia. Deus está respondendo uma oração que você fez. E Deus está redirecionando você e sua casa. Em nome de Jesus eu libero essa palavra. Eu também quero liberar uma palavra para o Antônio Reis, que está aí me ouvindo. Deus está te visitando, Antônio, a ti, Deus está visitando tua casa. E Deus está fazendo coisas muito poderosas aí. Em nome de Jesus, por isso, eu quero declarar algo sobre a tua vida. Deus está te concedendo acessos, Antônio. E Deus vai te usar para remodelar algo. Deus vai te usar, vai te dar a graça. Eu não sei no que você trabalha, mas provavelmente você tem um serviço de liderança. Deus está te concedendo um lugar numa empresa. Em nome de Jesus. Amém? Deus vai te dar essa graça. Em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra para a vida da Michele, que está me escutando. Deus está te visitando, Michele. Eu vejo uma estação nova de Deus sobre a tua vida. Mas ao mesmo tempo que eu vejo uma estação nova, você tem que ter cuidado com as cobras no seu caminho. Você tem que ter cuidado. Você tem que vigiar. Você está numa estação nova, mas você tem que vigiar. Aleluia. Que Deus abençoe a todos que estão aqui nessa live. Amém. E eu também quero liberar uma palavra de consolo. Tem alguém aí enlutado. Tem alguém aí que perdeu um ente querido. O Senhor está te visitando, está te enchendo de consolo nesse momento. O Senhor consola. O Senhor consola o coração. O Senhor está consolando, está colocando a mão no teu coração, está te dando consolo. E o Senhor está dizendo: filho, filha, eu estou te enchendo da minha paz. Você precisa recomeçar. Aleluia. Amém. Eu quero hoje trazer uma palavra que eu comecei ontem, certo? Eu tenho falado sobre a mente do desbravador. Nós temos que ter uma mente desbravadora. E eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração agora, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Você sabe que isso ajuda muito a gente, para que o YouTube mande a oração para outras pessoas. Então, deixa aí o teu like, coloca aquela mãozinha ali, certo? Curte o vídeo e compartilha com 10 pessoas. Manda aí para 10 pessoas essa oração. Manda para amigos, manda para parentes, manda para grupos que você está. Seja um canal de Deus para a vida de alguém. Você vai ser um canal de Deus para a vida de alguém. Você vai abençoar alguém. Em nome de Jesus Cristo.
Amém? Seja um canal de Deus, abençoe a vida de alguém, passe à frente essa oração. E escreve aqui nos comentários, escreve: Deus já deu o livramento. Escreve bem assim, escreve e declara profeticamente: Deus já deu o livramento. Muitas vezes nós pensamos que na força do braço podemos resolver qualquer coisa. E se você se meter a fazer uma coisa no braço que Deus está dizendo para você não fazer, o preço é alto. Amém? Então não faça. Não faça, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu quero, nesse momento, trazer essa palavra ao coração de vocês. Eu tenho entendido da parte de Deus, eu tenho entendido que desbravar é abrir caminho. Desbravar é seguir em frente, mesmo que haja dificuldades no caminho. Desbravar é viver algo novo. E todos nós precisamos ter a mente de um desbravador. Se você não for um desbravador, se você não for o primeiro da tua família a mudar determinada coisa, talvez a tua família ela fique cativa porque você não conseguiu abrir caminhos, você não conseguiu desbravar, você não conseguiu, encontrar um meio de fazer uma coisa diferente. Em nome de Jesus. A Bíblia diz em Gênesis 12, que é um texto bem conhecido nosso, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. A terra prometida exige sair do meio do acampamento, exige sair do meio de algumas pessoas. Isso é ser um desbravador. Tem gente que está num lugar e acha que a vida inteira tem que estar naquele lugar, porque a família nunca saiu dali. Eu estava conversando agora esse final de semana com um homem que ele e a família dele tem, na verdade, muitas lavouras, e ele decidiu arrendar a lavoura da família. E o pai dele, há anos atrás, havia desbravado toda aquela região, e agora eles têm um grupo de empresas que gerencia lavouras e que arrenda lavouras, e ele conseguiu arrendar uma parte da lavoura, e a família ficou feliz. É só ele, a irmã e o pai, e o pai dele chegou para ele e disse assim: filho, agora qual que é o próximo lugar que nós vamos desbravar? E daí ele disse: não, pai, eu não vou mais desbravar aqui para esse lado, eu vou mudar de país, disse para o pai dele. E daí disse que o pai dele não gostou daquilo, porque a vida inteira eles foram criados, de estarem sempre juntos. E inclusive ele me falou que eles tinham como se fosse um costume de todos os dias, às 4 horas da tarde, tomar um café junto, para conversar sobre a empresa, para conversar sobre os negócios. Ele, o pai e a irmã, que são os donos do negócio, né? E o pai dele teve uma resistência muito grande. Mas antes deles se mudarem, o pai dele conversou com ele e disse: meu filho, se esse é o teu desejo, então eu apoio você. E então ele teve que se desprender da família para começar, um novo caminho. Ele desbravou, ele saiu de uma cultura de gerações. É muito difícil uma pessoa romper com uma cultura. É muito difícil, você sair de um lugar, sair do meio de uma parentela. Mas o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Toda promessa de Deus tem um endereço. E o endereço quase nunca é o lugar onde você já está. Abraão, Deus não mostrou o mapa inteiro para ele, mostrou apenas a ordem de sair. A terra só seria revelada no movimento de Abraão. E existe informação
que Deus só vai liberar na nossa vida quando nós estamos no caminho da promessa. E existem bênçãos que só vamos alcançar no lado de fora da zona de conforto. Então, o desbravador entende que ficar parado é confortável, mas é estéril. Você tem que entender que clareza total vem depois da ação, não antes. Se você esperar ter todas as respostas para então só começar, é a receita mais comum da estagnação e da paralisação. O primeiro passo raramente é confortável, mas é o primeiro passo que vai revelar o segundo. Quando eu leio a história de Abraão, eu me identifico muito, porque Abraão só entendeu o que Deus quis depois de ele ter saído do meio da família, do meio da parentela, do meio, sabe, que ele estava acostumado. Às vezes Deus tem que romper com algo na nossa vida para que a nossa vida mude totalmente. Caso contrário, a gente vai repetir sempre os mesmos resultados em volta da mesma montanha, com as mesmas coisas. E eu entendo que algumas coisas têm que mudarem por nós. Algumas coisas têm que mudarem por nós. Às vezes você vem de uma família que, sabe, é uma família vingativa, é uma família violenta, é uma família de briga, é uma família de confusão. E você pode romper com esse ciclo se você decidir se afastar disso. Se você decidir viver uma nova história, você entender que Deus está dizendo para você: eu não quero que você siga esse caminho. Eu não quero que você ande, sabe, pelo mesmo caminho que a tua família seguiu. Eu entendo que a terra prometida vai exigir que eu saia e que eu corte alguns laços que eu estou acostumado. Muitas vezes é sair de um emprego, muitas vezes é sair, sabe, de uma cidade, de um país. Eu gosto muito da história de empreendedores e tem uma empreendedora que começou a empreender com 60 anos de idade. Ela trabalhou mais de um terço da vida dela para outra empresa, ajudou a construir aquela empresa e com 60 anos ela decidiu sair daquela empresa e ela montou uma empresa muito maior. Ela montou uma empresa muito maior e acabou se aposentando com 80 e poucos anos de idade. Construiu, na verdade, um verdadeiro império. O que eu aprendo com isso? Que quando Deus, sabe, diz para você sair de um lugar, quando Deus diz para você romper com algo, Ele está chamando você para ser um desbravador. O desbravador declara antes de ver. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Em Números 13:30, a Bíblia diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. No meio do coro do medo, uma voz se levantou diferente. Caleb. Caleb não tinha visto nenhuma vitória ainda. Os gigantes continuavam de pé, os muros continuavam altos, mas ele declarou: a conquista no tempo presente, subamos e possuamos, porque certamente prevaleceremos. A fé fala do fim antes do fim chegar. Então, essa é a mentalidade do desbravador. O desbravador, ele declara antes de ver. Deus já nos deu a promessa e nós vamos viver essa promessa. Eu creio muito nessa palavra porque existe um princípio de declarar o favor de Deus antes de enxergá-lo. Para Caleb, as palavras que você fala moldam a direção que você caminha. Quem declara derrota já se rende e quem declara vitória se posiciona para recebê-la. Foi isso que Caleb fez. Ele declarou: vamos possuir, Deus está conosco, há uma promessa. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários. Escreva assim: vamos avançar, porque Deus está conosco. Amém? Lembra que eu falei ontem sobre o homem que enterrou o talento?
O problema de Deus com aquele homem, né, que representa o dono da terra, foi que aquele homem, ele não tentou multiplicar. Às vezes você vai ter que tentar multiplicar, tentar começar um negócio, tentar começar uma família, tentar começar, sabe, algo que Deus colocou no teu coração, um projeto. Você tem que tentar, pelo menos tentar. Você tem que pelo menos tentar. E você vai conseguir em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio nisso. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar agora. Eu quero pedir que você compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Esse aqui é meu novo livro, gente. Mentalidade de Alto Nível. Vou colocar o site aqui para vocês. Esse livro aqui tem abençoado a vida de muitas pessoas, tem nos dado muita alegria e você pode adquirir também para mudar a sua mentalidade. Se não mudar a mentalidade, não muda a vida, certo? Esse livro aqui já é best-seller e eu glorifico a Deus por tudo isso que Ele está fazendo. Eu creio que tem algo muito de Deus aqui nesse livro, porque senão ele não estaria rompendo como ele está, certo? Então adquira nosso livro Mentalidade de Alto Nível, pense grande sempre, ok? Lá no nosso site tem as informações, tem os meus outros livros que você pode adquirir. Agora, no mês de agosto, eu estarei em Belém, no Pará. E se você quiser participar da Escola de Profetas que nós teremos em Belém, ali no site mesmo tem as informações, certo? A Escola de Profetas é para ensinar você a ouvir a voz de Deus. Não é para ensinar você a ser profeta, é para ensinar você a ouvir a voz de Deus. Empresários do mundo inteiro vêm nos meus eventos para aprender a ouvir a voz de Deus, para tomar decisões. Então, se Deus está tocando no teu coração, vem estar com a gente. Amém? E agora, depois de amanhã, na quinta-feira, nós vamos começar a campanha do Daniel. 21 dias em oração e jejum para termos resposta de Deus. Você precisa de uma resposta? Eu estou sempre precisando de uma resposta. Então, vem fazer esse propósito com a gente. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários qual que é o desafio que você tem no dia de hoje. Coloca aqui nos comentários, eu vou orar por isso. Qual que é o desafio que você tem hoje? Você tem uma reunião importante? Você tem uma casa para apresentar para alguém? Você é um corretor? Você está lidando com problema de saúde na tua casa? Você está doente espiritualmente, emocionalmente? Coloca aqui nos comentários qual que é o teu problema, tá? E nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, consagramos o dia de hoje a Ti. Queremos caminhar debaixo da Tua direção, queremos caminhar debaixo da Tua palavra. E oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor que visita, o Senhor que transforma a realidade, o Senhor que muda histórias, comece a mudar a realidade dessa pessoa agora. Eu oro em nome de Jesus, Pai, e te peço, abre o céu sobre a vida dos Teus filhos e que o dia de hoje seja um dia de milagres, um dia de provisão, um dia de vitória. Entregamos a Ti, Pai, toda raiva, entregamos a Ti todo ódio, entregamos a Ti tudo aquilo que não nos pertence. Colocamos diante de Ti e cremos na justiça do Senhor. Que toda injustiça caia por terra, que toda maldade caia por terra e que o Senhor opere em nosso favor. Confiamos em Ti, Pai. Nós confiamos em Ti, não na força do nosso braço. Por isso, descansamos o nosso coração e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos dê paz, nos dê alegria, nos dê força, nos dê ânimo. Abençoe a nossa vida, Pai. Abençoe a nossa casa. Abençoe a nossa família. E, Pai, aqueles problemas que nós não conseguimos resolver, Senhor, colocamos diante de Ti e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces, Pai, a necessidade de cada pessoa que está aqui. E nós Te pedimos, Pai, uma bênção, uma intervenção, um milagre. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. E nós Te pedimos uma bênção. Nós Te pedimos, coloca a Tua mão e libera favor sobre Teus filhos e filhas. E que agora, neste momento, o laço do passarinheiro seja desfeito. A armadilha de Satanás seja cancelada. Porque o Senhor é a nossa vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga assim comigo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia, Jesus, Jesus, Jesus.
Glória a Deus. Pega essa oração e manda para o máximo de pessoas que você puder. Amém? 9 da manhã, vou estar com vocês ao vivo, vou responder no chat hoje, às 9 da manhã, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais, se Deus quiser. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. Invocamos tua santa presença, Jesus, nesse começo de dia e pedimos a tua bênção, pedimos a tua paz, pedimos a cobertura do sangue precioso de Jesus cobrindo a nós e cobrindo a nossa casa. Visita, Pai, a nossa vida e todas as áreas que estão ligadas a nós, que levam o nosso nome. Que o Senhor visite nossa casa, visite nosso casamento, visite nossos filhos, visite nossas finanças, visite nossos negócios, visita nossos sonhos, visita, Senhor, o nosso propósito aqui nessa terra e libera do teu poder, do teu favor, da tua sabedoria, da tua força sobrenatural. Declaramos, ó Pai, a nossa dependência total e completa diante de Ti. E eu libero, Pai, sobre cada pessoa que está aqui nessa oração, a Tua palavra que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te dê vitória, que no meio dessa luta, dessa dificuldade, você possa ter olhado para Cristo, olhado para a promessa de Deus, e eu quero declarar: você verá a justiça de Deus, você verá o cumprimento de promessas divinas, você verá o sobrenatural de Deus agindo em seu favor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro em favor de toda pessoa que está doente, fisicamente, emocionalmente, que seja curada agora, que o poder de Jesus Cristo toque essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, que as enfermidades, as dores no corpo rendam-se a Jesus Cristo, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que tudo que impede essa pessoa de se aproximar de Deus, tudo que impede essa pessoa de se render mais a Deus, em nome de Jesus, caia por terra. Senhor, dá vitória aos teus filhos, dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, leva embora a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora, Senhor, toda agitação, todo incômodo, Pai, tudo que impede essa pessoa de dormir, tudo que impede essa pessoa de viver uma vida tranquila, de ter paz em meio à tempestade, do aquilo, Senhor, que perturba constantemente, seja os pensamentos, seja, Senhor, a vida dessa pessoa, seja a família, dentro da família, as perturbações que acontecem, que tudo isso caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar: o Espírito de Deus está visitando cada área da tua vida. O Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo vai guiar os teus passos, vai guiar a tua vida. No nome de Jesus Cristo, o Senhor te visita, o Senhor te visita, o Senhor renova as tuas forças, o Senhor te capacita, o Senhor te unge. Sê tocado pelo poder de Deus, sê tocado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Agora, Senhor Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu poder. Nós dizemos ao câncer, nós dizemos a alergias, nós dizemos a doenças crônicas, a doenças raras, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus vive, Ele cura, Ele cura. Nossa fé está em Jesus e clamamos o nome de Jesus agora, para que Ele te toque. Sê curado, receba o milagre de Deus no nome de Jesus Cristo, e que todo tipo de atrapalho no teu caminho, todo tipo de engano, todo tipo de impedimento seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Toda seta maligna lançada contra ti, setas de inveja, setas de maldade, sejam quebradas em nome de Jesus Cristo. O Senhor te cobre, Senhor, opera a justiça aonde há injustiça, aonde houve injustiça nas portas, aonde houve, Senhor, roubo de recursos,
Aonde houve, Senhor, atrapalho do inimigo, Senhor, atrasos do inimigo na vida dessa pessoa, na casa dela. No nome de Jesus nós oramos agora para que tudo isso caia por terra, em nome de Jesus Cristo. E pedimos, Pai, levantamos um altar a Ti, declarando: Jesus Cristo reina. Jesus é o justo juiz. Julga a nossa causa. Julga a nossa causa. Colocamos diante de Ti, Pai, toda injustiça, toda injustiça, toda injustiça está diante de Ti e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. O Senhor está multiplicando as forças de pessoas que estão aqui nessa oração. O Senhor está operando justiça. Está operando justiça na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Tem alguém que me escuta, que mora na Inglaterra. Deus está visitando a tua vida. Deus está visitando a vida da tua filha. Deus está tirando do caminho de vocês tantas coisas que o inimigo tinha colocado, até mesmo para tirar vocês desse lugar que foi Deus que colocou. Em nome de Jesus, que hoje o Senhor dê vitória para vocês e que todo embaraço seja desfeito em nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Também tem uma cabeleireira que está me escutando aqui nesse momento e que o Senhor está visitando ela. Tem alguém na casa dela que se chama Lourdes, ou é da casa dela, ou alguém muito próxima dela que se chama Lourdes, e ela é a cabeleireira que está me escutando. Deus está visitando você. Deus está visitando a tua família. O Senhor me mostrou muitos ataques à tua casa, mas o Senhor está colocando a mão e está abrindo as portas também para você, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que se chama Andrew Antunes. Andrew Antunes. Deus te visita, Andrew Antunes. E o Senhor está trazendo sobre a tua vida um tempo de conquista. O Senhor me mostrou muita batalha que houve na tua vida. Muita batalha. Muita batalha, o inimigo tentando fazer você retroceder, Andrew. Mas o Senhor está contigo. O Senhor está te fortalecendo. Eu quero profetizar boas-vindas para você, Andrew, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem uma pessoa que está me ouvindo e que tem enfrentado uma forte oposição da família, porque Deus deu uma direção. Deus deu uma direção e você está enfrentando uma grande oposição da família. Mas o Senhor vai te dar vitória. Amém? O Senhor vai te dar vitória. E também há uma mulher que está aqui me escutando. Essa mulher mudou há pouco tempo, muito pouco tempo. E ela, está desestabilizada, ela não conseguiu se encontrar ainda. E o Senhor manda dizer para você acalmar seu coração, porque essa mudança, ela é temporária. Essa mudança temporária, Deus vai falar com o teu marido.
Deus vai falar com ele. Deus vai falar com ele que ele saiu de uma direção, certo? Mas no tempo que vocês estiverem aí, Deus vai honrar vocês, em nome de Jesus. Eu quero hoje trazer uma palavra que eu comecei ontem. Eu estou falando sobre a mentalidade de desbravador. Lembra que eu comecei ontem? O que é desbravar? Desbravar é ir em frente. Desbravar é abrir caminhos. É pisar aonde outros não pisaram. É começar a entrar em lugares que as pessoas não querem entrar. Ou seja, elas não têm coisas maiores porque não buscam. Elas não procuram nem saber o que há por trás daquela porta. Elas não querem entrar no meio, sabe, daquela floresta e encontrar o ouro. Porque elas dizem, não há mais ouro lá. Tem muita gente procurando, eles não encontraram, eu também não vou procurar. Nós temos que ter uma mentalidade de desbravador. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, deixa a sua curtida aqui, por gentileza. Deixa aí o teu like. Tá? Isso ajuda muito para que o YouTube mande para outras pessoas. Então peço essa sua gentileza. Todos que estão aqui podem fazer isso. E que você compartilhe com outras pessoas essa oração. Manda para 10, para 20, para o máximo de pessoas que você puder. Porque Deus está visitando pessoas. E eu estou crendo que milagres de Deus estão sendo liberados aqui. Eu estou crendo que milagres de Deus estão sendo liberados aqui nessa oração, em nome de Jesus. Deus está visitando famílias, Deus está visitando lugares, Deus está intervindo sobrenaturalmente. Eu creio nisso. Amém? Eu creio nisso. E nós estamos hoje no 19º dia do nosso propósito. Então, temos hoje mais 2 dias desses 21 dias de mudança de mentalidade. E a partir de quinta-feira, nós vamos começar a campanha de Daniel. Daniel orou e jejuou por 21 dias. E Deus trouxe a resposta para ele. Tem gente que está precisando de resposta de Deus. E eu quero convidar você a participar da campanha de Daniel, que eu vou começar na quinta-feira aqui. Serão 21 dias de oração e jejum. E nessa campanha de Daniel, cada dia, você vai poder fazer um jejum diferente. Tirando uma coisa do seu dia, mas serão 21 dias de oração e de jejum. E eu sei que talvez nem todos consigam jejuar, mas aqueles que conseguirem jejuar e conseguirem fazer a oração os 21 dias, eu creio na resposta de Deus. Daniel teve resposta, orou e jejuou e teve resposta. E nós vamos seguir o mesmo caminho, a mesma direção. É o que está na Bíblia e é o que nós cremos que vai acontecer. As pessoas perguntam, puxa, como que acontece tanto milagre? Nós saímos de um propósito e entramos no outro. Se eu abrir meu celular aqui, eu estou cheio de testemunho. Se eu abrir aqui meu celular, eu estou cheio de testemunho. De gente que foi curada, de gente que foi liberta. Nós tivemos uma escola de profetas nos Estados Unidos, agora sábado, e é impressionante o número de testemunhos que eu tive. Muitas pessoas curadas de câncer, muito casamento restaurado, muita vida que estava quebrada e Jesus levantou, gente que estava perdida, gente que estava sem direção. Nós temos vivido milagres aqui e eu posso dizer, é Ele que faz. Eu não faço, eu sou homem, sou natural, sou limitado, sou falho, certo? Eu não acredito que eu tenho que me colocar aqui como um super-homem para vocês. Eu não sou um super-homem, eu sou um homem falho, extremamente limitado e que preciso da graça de Deus assim como vocês. Mas eu vejo milagres, eu vejo maravilhas, eu vejo o agir de Deus, eu sei que Ele opera. Amém? Eu quero falar então um pouco sobre essa mentalidade de desbravador. Escreve aqui nos comentários, mentalidade de desbravador, escreve aí, mentalidade de desbravador. Se você não mudar a forma como você pensa, você não vai acessar o que Deus tem reservado para a sua vida.
E ontem nós falamos sobre que o desbravador vê a mesma terra com outros olhos. E agora nós vamos falar que o maior gigante para um desbravador não está na terra, está aqui, na mente daquele que precisa desbravar. A Bíblia diz em Números capítulo 13, verso 33, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse é um dos versículos mais reveladores das Escrituras sobre a mente humana. Sabe por quê? Antes dos gigantes dizerem qualquer coisa, os espias que foram enviados a espiar a terra por Moisés, eles já tinham se rebaixado a gafanhotos dentro da própria cabeça. É por isso que eles declaram aqui, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. A derrota deles começou na sua autoimagem. A derrota dos espias, dos 10 espias, porque 2 tiveram outra perspectiva, mas 10 tiveram esse problema, essa dificuldade na sua autoimagem. Eles olharam para os gigantes como gigantes e olharam para si como gafanhotos. É isso que impede pessoas de desbravarem a sua autoimagem. Elas dizem, eu sou pequeno, eu sou tão limitado, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não recebi muito de Deus, minha infância foi humilde demais. E a pessoa começa, a se travar. Ela mesma começa a colocar fé nas suas limitações. A Bíblia diz que Davi saltava muralhas com o poder do Senhor. E será que você não pode saltar gigantes? Será que você não pode saltar obstáculos? Não tem trabalho que não seja desafiador? Não tem sonho que não seja desafiador? Não tem vida grande, épica, poderosa, sem desafios? Então eu quero que você entenda, o mundo, ele vai te tratar da maneira como você se enxerga, da maneira como você se trata. Ninguém os chamou de gafanhotos, eles se batizaram assim. E foi essa etiqueta interna e não a espada do inimigo que os manteve fora da terra prometida. Por isso, você tem que entender que muitas vezes nós temos que conquistar, Deus já nos colocou na rota de conquista, mas a nossa mentalidade é, eu sou como um gafanhoto, esse desafio é muito grande, a minha casa é pequena, a minha família é pequena, eu não tenho todas as qualificações que os outros candidatos têm, eu não tenho a mesma formação, eu não tenho inglês, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ei, e quando que você vai ver que você tem um Deus na sua vida que diz para você que tudo você pode em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece? Declare isso aqui nos comentários, escreve aí, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a mentalidade do desbravador. A mentalidade do desbravador deve ser tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso, tudo, absolutamente tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia! Essa é a palavra para a tua vida. Você fica se vendo pequeno? Você fica se vendo um gafanhoto? Foi assim que os espias se viram. Nós somos como gafanhotos. Você tem se batizado de quê? Você tem se batizado também de gafanhoto? Você tem dito que os problemas são maiores, os desafios são maiores, os impedimentos são maiores. De que forma você tem visto os desafios? Ah, mas tem muita concorrência. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas para mim sempre as coisas foram difíceis. Até quando?
Você, sabe, vai ter essa autoimagem tão medíocre, tão pequena a seu respeito. Você tem um Deus grande, você tem o Espírito Santo, você tem o sangue de Jesus, você tem a palavra de vida, você tem uma palavra profética na tua vida, vai em frente. Você tem uma palavra que é para vencer a crise, você tem uma palavra que é para vencer as dificuldades. Então, sabe, não deixe o inimigo vencer você, não deixe ele colocar na sua frente esse bloqueio, esse impedimento, não deixa ele mostrar essa autoimagem que é negativa a seu respeito. Você tem que entender, o maior limite raramente é a realidade, é a história que a pessoa conta a si mesma sobre a realidade. Muitas vezes, o que separa alguém do que deseja não é a falta de recurso, mas a crença limitante que a pessoa aceitou como verdade. Por isso, você tem aceitado certas verdades que não são verdades. Você tem aceitado que você não é feliz? Você tem aceitado que você não vai conseguir, porque ninguém da tua família conseguiu, e por que você conseguiria? Você tem aceitado certas coisas que não é vontade de Deus para a sua vida. A sua autoimagem, ela está de alguma maneira sendo influenciada pelos desafios, está sendo influenciada pela realidade. Mas a mentalidade do desbravador diz: Deus me trouxe até aqui, tem promessa na minha vida, então eu irei em frente, eu irei conquistar. Deus me dará a vitória e será uma bênção. Em nome de Jesus, será uma bênção. Eu quero declarar que a partir de hoje você vai ir em frente, a partir de hoje você vai começar esse negócio, a partir de hoje você vai conseguir a vencer essa luta, a partir de hoje você vai se levantar contra esse mal no teu casamento, contra esse mal na vida dos teus filhos, e você vai dizer: eu sei quem está comigo e eu vou conseguir. Eu sei quem está comigo e eu vou ser vitorioso aqui nesse lugar. Eu não vou mais viver desanimado, eu não vou viver mais pensando em olhar para trás, eu vou acreditar em cada promessa que Deus me deu. Escreve aqui nos comentários: vou ir em frente. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar. E quero pedir que no final aqui dessa oração, você mande essa oração para pelo menos 10 pessoas. Amém? Pelo menos 10 pessoas. Mande essa oração para pelo menos 10 pessoas. Mande para amigos, mande para parentes. Me ajuda a compartilhar. Essa oração tem que chegar a muita gente. Essa oração tem que chegar a muitos amigos teus. Você tem que ser um canal de Deus hoje para todos que estão em teu entorno, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar agora. Amém? Esse aqui é o meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui o site. Se você ainda não adquiriu meu livro, adquira, certo? Esse livro aqui vai ajudar você a quebrar essa autoimagem negativa que você tem a seu respeito. E você pode adquirir esse livro através do site que está aqui na tela, ok? Esse é meu convite para você. E se você quiser adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você. Tem muita gente dando de presente para os familiares, para os amigos, para os clientes. Então, esse livro vai ser uma bênção aí na tua vida. Também, agora em agosto, eu terei um evento em Belém, no Pará. E se você quiser participar, as vagas são limitadas, eu tenho poucas vagas, a gente conseguiu mais umas vagas com o hotel. E se você quiser participar da nossa Escola de Profetas, vá até o nosso site. Ali tem todos os dados de como você pode participar da nossa Escola de Profetas, que vai acontecer agora no mês de agosto, em Belém, no Pará. Não perca a oportunidade de aprender a ouvir a voz de Deus. Esse é o meu chamado, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Amém? Eu quero convidar você a estar junto com a gente. Hoje às 7 da manhã vai ter um podcast incrível, certo? Eu tenho um convidado incrível e que vai trazer muita coisa boa, certo? Dentro
dentro do podcast e eu gostaria muito que você assistisse e que me ajudasse a compartilhar também. Então, assista hoje às 7 horas da manhã o podcast A Voz, certo? Você sabe, nenhum podcast foi fraco até agora. Todos foram poderosos, foram uma bênção e o de hoje não será diferente, ok? Então, quinta-feira, gente, começa a campanha de Daniel aqui, 21 dias de oração e jejum para respostas de Deus. Quem precisa de resposta aí? Todos nós, amém? Coloca aqui nos comentários teu desafio, aquilo que você precisa vencer, aquilo que você está lutando, qual é o desafio que você tem hoje na sua vida. Coloca aqui que nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Amado Espírito Santo, visita cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a com teu poder, amado Espírito Santo. Visita a vida dela, visita a sua casa, visita a sua família. Aonde essa oração está sendo ouvida, aonde essa oração está chegando. Senhor, que haja libertação agora. Pessoas em cadeias espirituais, pessoas presas no vício, presas no pecado, presas, meu Deus, até mesmo a lugares fora da tua vontade, com pessoas fora da tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, visita a vida dessas pessoas agora. E que toda limitação que tem impedido essa pessoa, Pai, de ir para frente, toda autoimagem negativa que ela tem a respeito dela mesma, caia por terra. A partir de hoje, Senhor, ela vai ter a mentalidade de um desbravador. Ela vai ter uma mentalidade de ir em frente. Ela não vai ver, Senhor, as dificuldades para fazer esse concurso. Ela não vai ver as dificuldades para se tornar um juiz, para se tornar uma juíza, para se tornar um delegado. Ela não vai ver as dificuldades para começar uma empresa. Ela não vai ver as dificuldades de entrar na faculdade, de fazer um vestibular. Ela não vai ver a dificuldade de escrever um livro. Ela não vai ver a dificuldade de vender para esse cliente. A partir de hoje, ela vai ter uma mentalidade de desbravador. Ela vai ir à frente, ela vai ligar para pessoas que ela nunca ligou, ela vai entrar em lugares que ela nunca entrou. A partir de hoje, o Senhor está dando um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez, um espírito de rompimento, em o nome de Jesus Cristo. Que o favor de Deus esteja sobre ti. E, Senhor, leva embora toda depressão, leva embora toda ansiedade, leva embora todo peso, leva embora toda culpa, leva embora tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que agita essa pessoa por dentro, tudo aquilo que perturba ela e caia por terra em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos a ti aquilo que nos preocupa, entregamos a ti, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra nós, toda injustiça, toda obra de maldade, nós declaramos por terra e declaramos: o Senhor reina, o Senhor vive, Jesus reina, Jesus vive, e é no nome de Jesus Cristo agora que nós declaramos os teus inimigos vencidos. Toda adversidade agora renda-se ao poder de Jesus Cristo, que a mão de Deus seja sobre ti e que tu tenhas vitória. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você recebe essa oração? Então me ajuda a compartilhar. Todos podem compartilhar, certo? Eu estou aqui me doando, eu estou aqui cumprindo a minha missão e você precisa me ajudar, levando essa palavra a mais pessoas. Comece a semana praticando algo bom e compartilhe essa oração. Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. Eu vou falar sobre sonhos que você não pode ignorar. Eu acredito muito que Deus fala conosco também através dos sonhos. Eu vou falar sobre isso às 9 horas da manhã. Um abraço a todos, um excelente dia, uma excelente semana na paz de Cristo Jesus.